Olá, turma! E aí, estão empolgados para mais uma aula de história? Isso mesmo, eu espero contar com a tua participação na aula de hoje. Quero te lembrar que sou a professora Marilane Moraes e estou feliz por estar aqui novamente com vocês. Vamos aprender muito mais na aula de hoje, tudo bem? Então, estávamos falando, sobre a migração do campo para a cidade. E se eu te perguntasse, qual é o nome que recebe essa migração? De que é que nós costumamos chamar esse fluxo de vinda de pessoas do campo à cidade? É conhecido como o êxodo rural. Muito bem, parabéns! E nós vimos alguns fatores que ocasionam essa saída de pessoas do campo para a cidade. Você conseguiria me relatar algum que você lembra da nossa aula anterior? E aí, turminha, estão lembrados? Muito bem! Olhem só, eu acho que o que mais vocês devem ter falado aí em casa foi a busca por melhores empregos, não é mesmo? Ou também, por conta da diminuição salarial, buscar melhorias financeiras, ter um acesso mais rápido a hospitais, às escolas e os mais variados serviços. Vamos então continuar aprendendo na nossa aula de hoje? Vamos juntos! Você já parou para pensar que muitas pessoas mudam de um lugar para ir morar em outro? E aí, turma, você já tinha parado para se perguntar, para pensar que pessoas saem de um lugar que sempre viveram, onde nasceram e decidem, de repente, ou forçadamente, ou por uma decisão própria, ir para outro lugar? Por que será que isso acontece? Você já viu ou viveu uma situação em que pessoas saem da vida do campo para ir morar na cidade? E aí, turminha, alguma vez numa conversa, numa roda de família, você ouviu talvez o seu avô, o seu bisavô falando: como eu me lembro da época em que eu morava lá no Seringal, como eu me lembro na época que eu morava no campo, que eu cultivava alimentos, que eu trabalhava ali, fazia criação de galinhas. Você já ouviu alguma fala dessa? Certamente que sim. Talvez não na sua família, mas com algum funcionário até mesmo da sua escola. Vamos então ver alguns outros pontos. Você sabe como se chama essa movimentação? Que movimentação, turma? A saída de pessoas do campo para a cidade. Falei para vocês no início da nossa aula, estudamos na aula passada. E aí, como é chamada essa movimentação? Vamos ver juntos? Será que vocês acertaram? Chama-se êxodo rural. Parabéns para quem acertou aí de casa. E essa mudança pode ocorrer de forma espontânea ou forçada. É isso que eu quero lembrar com vocês. E quais seriam, certo, as opções de forma espontânea? Espontânea é uma decisão própria. Então, as pessoas estão lá no campo, têm os seus afazeres, as suas atividades cotidianas e, de repente, elas decidem, sem nenhuma influência externa, migrar do campo para a cidade. Isso seria de forma espontânea, de decisão própria, certo? E como seria essa mudança ocorrendo de forma forçada? Quando nós pensamos de forma forçada, são fatores externos que forçam, que comprimem a pessoa a ter essa decisão. Ela não sai de livre e espontânea vontade, ela sai porque foi levada a essa migração, a esse deslocamento. E agora eu quero que vocês observem atentamente uma imagem que eu vou colocar aí na sua telinha. Tudo bem? Observem que nós vamos conversar um pouquinho sobre ela. E aí, turminha? O que vocês conseguem visualizar aí? Quero lembrar a partir dessa imagem de um ponto que nós falamos na aula passada. Esse ponto se chama mecanização no campo. Quem é que lembra? Certo, aqui nós vemos facilmente o que acontece. Temos ali uma família saindo do campo e por trás, o que vocês conseguem visualizar? Muito bem, nós conseguimos ali identificar a presença de máquinas, não é mesmo? E é exatamente sobre isso que nós falávamos em um momento da nossa aula passada. A mecanização no campo é esse momento onde as máquinas, elas começam ali a fazerem o trabalho de forma mais rápida e mais eficiente, em menos tempo. E acaba que os fazendeiros, os donos, os proprietários das terras não querem
mas o trabalho de muitos daqueles agricultores, daqueles cultivadores. E por isso, eles acabam vindo, né, se deslocando do campo sentido à cidade. São vários os motivos que levam a esse deslocamento e podem estar associados a um fator estrutural, a fatores econômicos ou questões financeiras particulares e até mesmo a condicionantes naturais, desastres naturais, secas severas e outros. Vocês lembram que na aula passada eu mostrava para vocês uma imagem que falava exatamente sobre esses condicionantes naturais. Nós vimos uma imagem onde uma família estava saindo do campo, indo, né, sentido ao ônibus, né? O ônibus já estava super lotado. E por que eles estavam saindo? A fala, né, do personagem daquela imagem era para que eles parassem de sofrer naquela terra seca e viessem para um lugar, no caso a cidade, onde existia muita água. Lembram disso? Então, por exemplo, aqui nós vemos um exemplo de um fator natural, né? Essa saída foi por conta de um fator natural, uma grande seca, eles decidiram se mudar. Certo. Observem essa imagem. Como eu falava anteriormente, eu trouxe aqui para vocês essa imagem para vocês entenderem o que seria uma seca severa. Você consegue visualizar aí pouquíssima vegetação, você não consegue ver a presença de plantas frutíferas, né, de árvores frutíferas, você não consegue ver a presença de hortaliças, por exemplo. Por quê? Porque a seca está tão severa que os agricultores não conseguem manusear, plantar e colher nesse período. Por conta disso, eles precisam têm a necessidade de buscar outras condições. Mas será que esses deslocamentos trazem algumas consequências para as cidades? O que você acha? Será que traz consequências? Será que essas consequências são boas? Será que essas consequências são positivas ou são negativas? O que você pensa a respeito disso? Consequências existem, isso eu já garanto e já afirmo a vocês. Mas essas consequências serão positivas ou negativas? O que você pensa? Vamos ver juntos? Todo esse movimento pode trazer aumento da pobreza devido à escassez de empregos e à baixa qualificação profissional daqueles que chegam à cidade. Olha só, turma, as pessoas vêm em busca nitidamente de melhorias, certo? Mas o que é que nós vemos no mundo capitalista? Que estamos chegando aqui, realmente tem vários setores, tem várias prestações de serviço e várias opções trabalhistas, não é mesmo? Mas a maioria desses locais de trabalho, eles estão esperando o quê? Pessoas qualificadas. Pessoas que passaram por um curso, por um treinamento, que têm uma vivência, uma experiência, uma prática naquele trabalho que vai ser executado. Mas essas pessoas que acabaram de chegar do campo, elas passaram por algum curso profissionalizante? Elas tiveram algum ensinamento acerca desses outros serviços? Na maioria das vezes, não. E aí, nós entramos nesse sentido, o aumento da pobreza na população. Aumento do número de pessoas trabalhando no mercado informal. Poluição urbana. Olha só, turma, a poluição ela é algo que nós conhecemos, já estudamos em outras aulas sobre também. Na vinda, né, de um grande volume de pessoas, um crescimento desordenado das nossas cidades, muitas vezes a cidade não comporta a quantidade de lixo que é produzida diariamente, porque o fluxo de pessoas aumentou. Consequentemente, o consumo também e automaticamente o descarte desses materiais que foram consumidos. Muitas vezes são descartados de maneira indevida e aí nós começamos a visualizar bueiros entupidos, vários lagos, rios, né? Em cidades, por exemplo, que tem mares sendo poluídos por conta de uma falta de conscientização da população. Problemas de saúde decorrentes da falta de saneamento. Crescente número de moradias em locais de risco. Olha só, turma, como essas pessoas, muitas delas, certo? Não estamos generalizando. Algumas das pessoas que vêm, né, que fazem parte desse processo de imigração, elas não conseguem inicialmente um bom emprego. E por conta disso, elas precisam estabelecer suas moradias. Já deixaram tudo que tinham no campo, não tem mais como retornar e elas precisam se estabelecerem aqui nos grandes centros urbanos.
Com isso, o que é que muitas vezes acontece? Por não terem condições financeiras, por não terem muitas vezes familiares nos centros urbanos, essas pessoas procuram áreas de risco para poder estabelecer suas moradias. Locais esses que não vão ter um custo alto, muitas vezes são locais que são invadidos e é o que a condição permite que eles façam. Com isso, há um agravante, porque geralmente são áreas de desmoronamento, geralmente são áreas muito próximo a rios, né? Então, quando há uma enchente, por exemplo, um fluxo grande de águas no rio, vai ocasionar enchentes aquelas casas e vários outros fatores. Nós temos aqui a primeira imagem. O que é que vocês conseguem observar aqui? Vocês conseguem observar, né, uma cidade inundada. Isso mesmo. Por que será que essa cidade foi inundada? Além de um fator natural, é claro, de um grande fluxo de chuvas, o aumento do nível do rio, mas o que mais que pode ter ocasionado aqui? Lembra que eu falava ainda há pouco sobre a poluição urbana? Isso mesmo, o descarte indevido de lixos vai entupindo os bueiros, por exemplo, dificulta, né, o escoamento das águas e pode ser, sim, um fator negativo que ajude no período de enchente, certo? Vamos ver o próximo. Olha só, turminha, lembram quando eu falava sobre que eles estabelecem muitas vezes moradias em áreas, em lugares de risco? Aqui nós temos evidencialmente uma imagem que nos mostra isso que eu acabei de falar para vocês. Conseguem perceber o perigo que há naquelas casas mais próximas àquela área de desbarrancamento? Até mesmo com o fenômeno natural, uma forte chuva, isso tudo pode desabar. E está gerando, infelizmente, né, um equívoco, a morte, causando aí a perca de diversas famílias, certo? Mas você pode estar perguntando, professora, mas por que eles vão morar ali? Gente, muitas vezes eles estão morando ali por não terem outra opção. Tudo bem? Vamos continuar. Nós temos aqui uma grande cidade, bem desenvolvida, mas olha só a próxima imagem. O que vocês visualizam aqui? Será que essa imagem do lado, ela condiz com uma cidade bem desenvolvida, com pessoas estudadas? Certamente que não, não é mesmo? Nós conseguimos visualizar ali o oposto um do outro. Uma cidade bem desenvolvida, ampla, mas ao lado que acabamos de ver, rios totalmente poluídos, não é mesmo? Vamos fazer a leitura juntos dessa história em quadrinho, relação entre o campo e a cidade. Hoje na escola, a professora falou sobre a importância do trabalho realizado nos espaços rural e urbano no nosso estado. Ela disse que há uma relação de interdependência entre o campo e a cidade. Daí pensei no seu trabalho lá na indústria. É verdade, meu filho. Eu trabalho com a fabricação de máquinas agrícolas, que serão utilizadas nas atividades rurais, como a colheita do café. Vamos até aqui, turminha. Vocês perceberam? Eu quero deixar aqui essa reflexão. Lembrem-se sempre que há uma inter-relação, há uma relação entre campo e cidade. Um depende do outro. A cidade vai fornecer diversos serviços para o campo, da mesma forma que o campo nos fornece vários serviços. E com isso, chegamos ao final da nossa aula. Agradeço por você ter ficado até aqui comigo. Continue estudando, acessando a nossa plataforma Eduque. Tchau, tchau e até mais!